paz do Senhor Jesus a todos, amém? Ô glória! Queridos, antes de entrar na palavra, podemos fazer mais uma oração rapidinho? Porque nós cremos que o Senhor já tem falado poderosamente através dos louvores, da palavra maravilhosa e abençoada, que Deus usou a vida do profeta Júnior, e agora é na palavra central, amém? Você pode dar a mão para o seu irmão? Se for possível, fechar os seus olhos. Você aí na sua casa também. Eu creio que o Senhor já está falando ao nosso espírito tremendamente. Na verdade, Ele já está conversando com você desde o momento em que você abriu os seus olhos. Ele só vai dar continuidade. Amém? Pai, aqui estamos nós, cada um dos teus filhos, Senhor a Deus, para ouvir da tua voz. E eu quero fazer essa oração em específico, Senhor, em nome de Jesus, sobre os nossos olhos, sobre tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, quer mostrar para nós no sobrenatural, e também, Senhor, aquilo que o Senhor quer impartir conosco, como foi orado aqui pelo profeta. Pai, em nome de Jesus, santifica-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra, que tudo aquilo que não provenha do Senhor, em nome de Jesus, venha a cair por terra. Que a palavra a ser ministrada, Senhor, nós declaramos, Senhor, que vai ser como um tratamento em nossas almas, para que o nosso espírito, Senhor, flua conforme a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é que nós vivamos, Senhor, o melhor do Senhor. Então, que toda escama, Senhor, que toda trave que tiver nos nossos olhos, a começar de mim, Senhor, em nome de Jesus, vai cair por terra, em nome de Jesus, porque nós não queremos e não vamos ser, Senhor, cegos conduzindo cegos, mas nós seremos, Senhor, os olhos abertos, Pai, porque os olhos abertos são aqueles que refletem a luz da tua verdade, Senhor. Então nós profetizamos desde já que toda cegueira espiritual, toda trave nos nossos olhos, em nome de Jesus, vai cair por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, porque nós não vamos mais ficar no ambiente escuro, mas nós vamos prosseguir através da luz do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a esse Deus? Meu Deus, aleluias, 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 porque assim como essa luz natural, ela vem trazer essa claridade para nós, porque se apagar essa luz, o que vai acontecer? Podemos até enxergar mais ou menos tateando o ambiente, porém, com a luz acesa fica melhor. E a palavra do Senhor nas nossas vidas, ela não é diferente, queridos. Ela é lâmpada para os nossos pés, sempre, e luz para o nosso caminho. Amém? E sem demoras, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que foi a palavra que Deus ministrou ao meu espírito. E eu gostaria de agradecer o pastor Alexandre, que é o pai desta casa, que é o meu pastor, que tem ele, a pastora Marinês, que eu amo. Que são pais muito pacientes, né? Que de vez em quando precisa dar. Que são pais que eu caminho 22 anos. Olha, 22 anos. Que eles têm me ensinado, 22 anos. Então eu honro e glorifico o nome do Senhor por causa da vida de vocês, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Amém, queridos? Aqui em João capítulo 9, nós vamos correr um pouquinho na palavra, amém? E para nós entendermos o que o Senhor quer conversar conosco nesta noite. Pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Ou se você tiver no seu celular ou na Bíblia, bem? Aqui em João capítulo 9, fala a respeito de um cego de nascença. Então começa assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima.
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou, vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram. Eu quero dar uma pausa aqui. Olha para o seu irmão e fala para ele: quem era você no passado? Eu ainda vou um pouquinho mais longe, querido. Eu acho que a gente está um pouquinho light demais. Eu quero te instigar a olhar para o seu irmão, apontar esse dedo de profeta. Aponta mesmo e fala para ele: quem era você no passado, querido? O meu passado, queridos, para alguns que já sabem, não foi coisa boa. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. Olha só. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu, sou eu. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13, já estou acabando. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisões entre eles. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha de novo para o seu irmão, querido. Aponta o seu dedo de profeta e fala para ele: muitos vão duvidar da sua transformação e vão pedir confirmações se de verdade você fora curado ou transformado. Não, Vinícius? Oh, Senhor lindo. Versículo 19. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Olha só. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois este já havia decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Pois foi por isso que seus pais lhe disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram:
para a glória de Deus. Diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Aqui os fariseus estavam falando de Jesus. Ele respondeu: não sei se ele é o pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhe disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Meu Deus, essas coisas são muito boas. Então o insultaram dizendo: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e o pratica a sua vontade. Oh Deus, obrigada. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Fechando, Jesus ouviu que os haviam expulsado e, ao contrário, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amados, eu estava meditando nesse capítulo, parece ser longo, mas é maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus. E quando o Espírito Santo traz para nós esse entendimento, e enquanto eu estava lendo, eu estava rindo nessa dinâmica, nessa narrativa, né? O que mais nós temos ouvido são narrativas de debates, né? Aqui havia uma situação onde Jesus deixou bem claro, logo do início, uma resposta para os discípulos. Mestre, essa pessoa que está aqui, quem foi o culpado? Foi ele? Foi os pais? Aí Jesus de pronto falou: não, essa situação está acontecendo agora para que a glória de Deus se manifeste, para que haja justamente essa situação, para que a vontade de Deus seja manifestada e que para aqueles que veem esse trabalhar de transformação, de libertação, traga essa vida de Cristo. E é tão assim intrigante, porque enquanto Jesus estava fazendo aquele ato profético, aqui foi um ato profético que Jesus fez diante daquela multidão, diante daquela situação em que aquele homem, desde nascença, nunca havia enxergado. E ali, com toda a calma, Jesus ouvindo, foi lá, pegou a saliva, cuspiu, né? Pegou aquele barro, mexeu e passou nos olhos daquele homem, que até então era um cego de nascença. E ali ele começou a enxergar. Só que o homem, naquele momento, ele não estava preocupado quem estava certo, quem era pecador, não, ele estava grato ao Senhor.
E ele queria saber quem era aquele homem que tinha tido o cuidado de tirar aquela cegueira que há tantos anos ele caminhava com ela. E ali naquele momento Jesus se apresentou: olha, sou eu, você está falando com aquele que tirou a cegueira dos teus olhos. E aí, enquanto eu estava lendo, e o Senhor ele foi conversando comigo, e eu olhando assim pela janela, eu falando: Deus, tira as traves dos meus olhos, porque na nossa trajetória diante do Senhor, quantas situações muitas vezes nos torna cego diante do óbvio que o Senhor tem para manifestar nas nossas vidas. Quantas coisas muitas vezes nos impede de enxergar aquilo que o Senhor está se mostrando diante de nós. E aqui quando o Senhor ele vem trazendo essa palavra, falando a respeito desse cego, toda essa situação, e o Senhor falava: muitas vezes a cegueira dentro de nós, assim como esse cego, nos impede de prosseguir para o propósito que Deus tem. E ali naquele ato profético que ele fez, daquela terra, daquela saliva, e isso me deixou muito intrigado. E queridos, a saliva, olha só, a saliva ela contém o DNA, certo? Quem sabia disso? E na saliva contém o DNA. Então, o que Jesus fez naquela hora? Eu comecei a rir, eu estava lá no quarto, eu comecei a rir, eu falei: Senhor, o Senhor é tremendo. Eu falei: como que o Senhor conversa conosco nas entrelinhas de uma tal forma que se a gente não parar para estudar a palavra de Deus, vai passar desapercebido, como aqueles fariseus. Estavam diante da luz, estava diante do Salvador, estava diante daquele que estava convergindo todas as coisas para dentro dele, para a glória de Deus, estava passando em branco. E ali o Senhor começou a conversar comigo a respeito de genética. Olha que coisa. Profeta também, eu não sou cientista, mas o Senhor conversa conosco, porque Ele é o dono da ciência. E daí Ele me levou, Ele falou assim, que a saliva é aonde contém o DNA, gente. O DNA. E o barro foi da onde Deus tirou o homem. Olha que coisa. Deus pegou o barro, Jesus pegou o barro, pegou ali, um punhadinho de terra, e é o barro, cuspiu, tirou a saliva dele, porque a saliva na ciência é comparada ao sangue. Você sabia disso? Alguém sabia disso? Tanto que quando as pessoas elas vão fazer um exame para saber, no caso, né, se a criança é do pai ou se não é, o que eles fazem? Pega o cotonete, passa na bochecha e ali eles fazem um exame de DNA para constatar se de verdade aquela criança geneticamente pertence àquele pai. E ali naquele momento o que Jesus fez? Com aquele ato profético, e eu acho incrível, porque eu me movimento muito por ato profético. Tudo para mim é ato profético. Deus vai falando comigo, eu movimento pelo ato profético, que foi o que o pastor Alexandre ministrou no domingo. Cada um tem a sua característica, e Deus vai falar com todos da forma que Ele quer. E ali Jesus, naquele momento, Ele fez esse ato profético. O que Ele estava apontando? Eu até escrevi. Eu até escrevi aqui. Jesus, Ele estava apontando lá para o Jardim do Éden. Porque depois que Deus fez todas as coisas, céu, terra, plantas, animais, depois de tudo que Ele fez, Ele criou o homem. E foi dessa mesma forma, foi desta mesma ação, a mesma ação que Jesus fez milhares de anos depois, Deus fez antes na criação. E ali Jesus, naquela movimentação, mostrou com aquele ato profético o que Ele estava querendo remeter aquele cego, aquelas pessoas, aqueles fariseus, a voltar lá no início. Jesus foi lá e pegou aquela terrinha e cuspiu o DNA dele, cuspiu o sangue dele,
para mostrar que naquela genética, que naquela saliva tinha o sangue que era poderoso para curar de toda enfermidade. E eu achei tão tremendo, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui buscar no Google, né? Eu amo estudar. E aí eu fui buscar no Google. Para entender melhor a ciência, né? A genética da ciência. Como que funciona isso? Eu achei extraordinário. Olha só o que significa o DNA, né? É lógico, tem vários estudos. Aqui está falando assim, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é um nome meio estranho aqui, gente, eu não vou conseguir repetir, tá? É uma molécula que armazena e transmite as informações genéticas de um organismo. Ele é responsável por definir as características de cada espécie e de cada indivíduo. Funções do DNA: armazenar as instruções biológicas que definem as características de cada organismo, transmitir as informações genéticas para os descendentes, fornecer instruções de como e quando fazer as proteínas necessárias para construir e manter o funcionamento das células, tecidos e organismos. Ali, naquele momento, o organismo daquele homem, os olhos dele estavam como? Adormecido, não tinha vida, não tinha proteína, não tinha nada, cego de nascença, desde que saiu do ventre da mãe. Ele não tinha visto a luz do dia. Mas o DNA do mestre, aquele DNA de cura, aquele DNA de salvação, aquele DNA de transformação, veio de encontro com o olho daquele homem que era cego há muito tempo. E ali, oportunamente, Jesus fez aquela ação de transformar, de começar a modificar o DNA, as células do globo ocular daquele homem. Eu achei tremendo. E ali, com esse DNA, o que Jesus estava conversando naquele contexto? Naquela situação. Olha, o que isso o Senhor conversando comigo. Esse contexto de pegar o barro, pegar a terra, movimentar, colocar a saliva, colocar melhor, manuseando nos olhos. O que Jesus estava fazendo? A mesma coisa que Deus fez lá no Éden. Moldando o homem. Deus moldou o globo ocular. Deus moldou o corpo. Deus fez tudo. E no final, Deus fez o quê? Soprou a vida. E ali, naquela ação profética que Jesus estava fazendo, não era diferente do que ele estava conversando com o povo lá. Olha, essa ação é para mostrar que esse homem era cego. Ele não viu a maldade. Ele não tinha a ciência de como ver com os olhos naturais o erro, o pecado. Ao contrário dos fariseus, que tinham olhos, mas eram cegos. Estavam vendo diante deles o Salvador, o Transformador, aquele que poderia tirar o pecado deles, mas eles fizeram o quê? Rejeitaram, porque eles se acharam autossuficiente. Queriam explicações próprias de como que um homem que não tem, vamos se dizer, eu posso dizer, não é ninguém. Como que um homem chega do nada, quebra uma regra que fora construída por Moisés, que não poderia no sábado fazer nenhuma ação, quer seja boa, quer seja ruim. Ali Jesus já veio quebrando todo o protocolo. E o Senhor, Ele estava falando comigo, Ele quer quebrar dentro de nós esse protocolo de religiosidade. Porque quando Ele quiser operar na minha vida, quando Ele quiser operar na sua vida, Ele não vai ficar esperando para fazer. Mas Ele vai agir conforme o teu desejo. E esse cego
diante daquele contexto e pela urgência que ele tinha. Quando ele foi curado, ele não estava preocupado se Jesus era da sinagoga. Quem era Jesus? Ele sabia que um homem fez aquele ato profético, pegou a terra, pegou a saliva e sarou os olhos dele. Era só isso que ele estava preocupado. Mas o mundo sempre vai duvidar da sua transformação. Fala para o seu irmão, o mundo vai duvidar de você. O mundo não vai acreditar que de verdade você foi transformado por Cristo Jesus. O mundo sempre vai olhar para você e vai te questionar. Você, Lidiane? Você, Selma? Mas quem mesmo fez essa operação na sua vida? Quem mesmo te tirou do lamaçal do pecado? Quem? Jesus. Muitos vão duvidar, como duvidaram aqui. A tal ponto que chamaram os pais por não acreditar que Jesus, aquele homem, era poderoso para curar um cego de nascença. E os pais, já sabendo como que era a conduta daqueles fariseus religiosos, não quiseram entrar nesse contexto. Mas falaram, olha, ele já é maior de idade. Pergunta para ele. Pergunta para ele se de fato, eu sei que a mãe falou, olha, eu gerei ele. Eu sei que quando ele saiu da minha barriga, ele era cego. E até então, o presente segundo, ele era cego. Mas eu estou chegando aqui e ele está curado. Então, as pessoas ao nosso derredor sempre vão olhar para nós com dúvida. Quem? Você mudou de vida? Quem você? Né, Vitor? Né, profeta Selma? Quem? Você? Não pode ser, não pode ser. Aí vão lá na genealogia. A mãe da mãe da mãe do mãe. Mas o que Jesus já fez? Jesus já foi lá na genealogia de Deus. Pegou a saliva, pegou o DNA de Deus, cuspiu e colocou naqueles olhos. E falou, mostrou com aquela ação profética, que a mesma ação que Deus fez lá na criação era a mesma que Jesus estava fazendo para aquele homem. E aí eu fui escrevendo que o Senhor ministrou o meu coração, para mim não perder nada. Aqui eu escrevi o que o Senhor foi falando e ele fala assim, com esse ato profético, Jesus remeteu a ação de Deus a moldar a sua criação com barro e a terra, juntos. Aqui foi a ação pegando a terra. E a saliva é onde contém o DNA. Jesus transferiu para aquele homem uma identidade, a partir do seu DNA, cuspindo e misturando com barro, pois aquele homem, desde nascença, não tinha tido a oportunidade de ver a luz do mundo. E isso aconteceu para que a glória do Pai fosse manifestada diante de todos. Aí o que Jesus fez aqui? Tirou a visão turva. Coloca a mão nos teus olhos. Deus, Ele quer tirar de nós toda a visão turva. Ele quer tirar de nós toda a visão contaminada. Ele quer colocar em nós uma visão pura, para que nós possamos enxergar de verdade. E aqui Jesus falando, tudo que fizermos com ações, sem enxergar na totalidade, Ele virá e tirará a cegueira dos nossos olhos. Jesus falando para mim, enquanto eu ia escrevendo essa ministração. E daí ele falava assim, olha, nas nossas vidas cotidianas hoje, talvez aquilo que Deus tem mostrado para você, igual o profeta Júnior trouxe aqui, da ação profética daquela viúva. Traga a panela, traga a panela. Ela não só agiu pelo que ela ouviu, mas ela também olhou e ela viu. Então, todo o tratamento que Deus vem fazer com cada um de nós é a partir daquilo que nós vemos. É aquilo que nós enxergamos, porque os nossos olhos são a janela da alma. Aquilo que você vê é aquilo que você vai interpretar no teu coração. Aquele cego de nascença
Não tinha como ele interpretar nada, porque ele nunca teve visão alguma. Mas os fariseus, todos aqueles que estavam lá, tinham uma interpretação da situação e de Jesus. Tal essa interpretação era tão errônea, que eles julgavam Jesus sem saber na íntegra. Quem aqui já foi julgado a partir daquilo que olhou para você? Nem te conhece, não é? Porque nós julgamos a partir do que vemos. Às vezes a pessoa não fez nada, só olhou, fica a sua cara. Quem aqui já passou por isso? É direto. Então foi isso que aconteceu ali naquele contexto com Jesus e os fariseus. Aquele homem no meio da conversa, os fariseus de um lado, Jesus de outro, e ele no meio. Estou feliz porque fui curado, mas os fariseus não estavam satisfeitos com isso. Porque o que eles viam era o que Jesus refletia no coração deles. O orgulho. Como assim? Na sinagoga que nós ensinamos. Porque isso, porque aquilo, e Jesus tão natural. Então o orgulho dos olhos, o orgulho do coração, a soberba da vida impedia eles de enxergar de verdade a simplicidade de Jesus. Que é só chegar, tocar e fazer, querida, anda. Simples assim. Só que eles queriam colocar o quê? Sempre impedimento para o povo. Tem dia certo para fazer boas ações. Tem dia certo. Fora isso, não é ação de bondade, é pecado. Fala para o seu irmão, não se detenha de fazer o bem quando o Senhor te chamar, que foi o que foi declarado aqui. Porque para Deus não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Quando Ele quer operar o sobrenatural, Ele vai operar o sobrenatural. E foi o que aconteceu com esse cego de nascença. Aqui nessa ação de Jesus, de ter colocado o DNA dele, de ter mostrado a genealogia que converge todas as coisas para ele como aquele Salvador, como libertador, tudo estava convergindo pelaquela ação profética. Então Deus muitas vezes vai fazer você se movimentar em algumas situações, profeticamente, que para muitos vai ser estranho. Mas entenda que como Jesus falou aqui comigo e eu escrevi, tudo o que fizermos com ações sem enxergar na totalidade, Ele virá e tirará a cegueira dos nossos olhos. Tem coisas que nós vamos ler na Bíblia, você ainda não vai enxergar com a totalidade. Mas à medida que você for ali, meditando de dia e de noite, à medida que os teus olhos forem percorrendo as escrituras, que você for meditando, você não está entendendo na totalidade, mas vai chegar uma hora, o que vai acontecer? As escamas vão cair, e aquilo que você meditar, você vai entender na plenitude. Porque se eu citar aqui para você, Salmo 23, o que você compreende? Alguém pode falar rapidinho? Salmos 23, Fernanda, fez a faculdade, já se formou. GK, querido, GK na igreja. Isso, pode aplaudir, é isso. Essa é a interpretação da luz. Não se sinta pressionada, Fernanda. Não se sinta pressionada, mas isso é bom. Isso é bom, queridos. Não é para envergonhar ninguém, pelo contrário. Aqui é um conselho que o Senhor está nos dando. À medida em que você for meditar na palavra de dia e de noite, mesmo não entendendo nada, mas prossiga, continue, porque aquele cego, o desejo do coração dele era de enxergar, porque desde nascença ele nunca tinha tido uma experiência de ver alguém. Mas aqueles fariseus estavam tão acostumados que para eles tanto faz como tanto fez. E quando eles se depararam com aquele que haveria de salvar, que haveria de convergir todas as coisas ao centro da vontade de Deus, eles estavam cegos e não entenderam aquela ação. Mas quem entende, recebe. Então, à medida que você se aprofunda, à medida que você faz para conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, as escamas
dos olhos, elas vão cair. Mateus 6:22 fala o quê? Que os nossos olhos, querido, é a janela para a alma. Aquilo que nós vemos é o que o nosso corpo vai se movimentar. Se os nossos olhos forem trevas, querido, eu vou olhar para a circunstância com ódio, com ira, com raiva, com decepção. Se os meus olhos forem trevas, como os olhos desses fariseus que não enxergaram na totalidade, porque eles estavam tão cegos para eles, tão cego, que eles não conseguiram ver que diante deles estava o Salvador. E às vezes, querido, o que o Senhor está falando aqui conosco? Para que nós, na nossa jornada, os nossos olhos, todos os dias, têm que ser limpos pelo poder da palavra. Porque se não for pelo poder da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós não vamos conseguir enxergar. Nós vamos caminhar interpretando conforme nós achamos. Nós vamos caminhar achando que algumas situações está contra nós, porque nós não entendemos na totalidade, porque não buscamos na totalidade. E aqui, quando Jesus fez aquela ação profética, remetendo ao Gênesis, ali o Senhor também estava falando que aquele mesmo erro que estava acontecendo ali, aconteceu com Adão e com Eva. Jesus estava conversando, porque ele é o alfa e ele é o... Então ele estava agindo ali naquele momento, mas ele também estava lá no início. Ele estava lá no início. E assim como Eva e Adão, que estava lá no início, e Deus mostrou para Adão: olha, Adão, está tudo aqui, olha, veja com os teus olhos, tudo que eu fiz é perfeito. Eu fiz aquelas árvores, eu fiz os animais, eu fiz os peixes, tudo que tem aqui, tudo que os teus olhos estão correndo, Adão, olha, é tudo para você. Só que ali no jardim do Éden, Adão, querido, estava numa condição de quê? Puro, santificado. Não havia maldade dentro dele. Então os olhos dele, Rosana, era puro. Era puro. E Deus viu que Adão estava ali sozinho. Ah, peraí que eu vou dar um trabalhinho, vou fazer uma mulher. Eu vou acreditar de bebê. Adão, para ajudar você a se alimentar. Aí Deus vai lá e faz uma mulher. Vai uma mesma coisa. Mas algo, mas a direção foi para o homem, foi para a mulher. Mas enfim, os dois estavam ali. Podem comer tudo que vocês quiserem. Tudo que estiver aqui. Trabalhe a terra, cuide, é de vocês. E não havia maldade até então. Só que o humano, ele nunca vai estar satisfeito com uma Bíblia. A partir do momento que você se posiciona em Deus, você começa a caminhar nos caminhos do Senhor, a palavra do Senhor se torna lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, entenda que as trevas também vai tentar pegar. E naquele momento, Eva e Adão se encontraram nessa situação. Eles ouviram de Deus, eles viram o que Deus tinha mostrado, os olhos deles estavam ali, santificados e não. Mas a serpente dele, com a fala, contaminou o coração de Eva. Ela fez o quê? Olhou. Ela olhou e comeu. E não satisfeita, os meus olhos se abriram para o quê? Para a maldade. Então eu não vou ficar sozinha nessa maldade. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Porque às vezes, quando os nossos olhos, eu falo a partir de mim, porque Deus está conversando conosco. Primeiro ele fala no vaso. Então, quando os nossos olhos não estão na plenitude da verdade do Senhor, que é plena, que é santa, que é poderosa, o que eu vejo ver enganosamente, distorcida, erroneamente, eu vou passar para o meu marido errado. Não é, Moreno? Eu vou passar errado.
Aí a pessoa tão inocente vai falar, nossa, mas eu não estou vendo desse jeito que você está vendo. Quem aqui já falou desse jeito? Pode levantar a mão, gente, levanta a mão. Eu achei que era só eu. Meu Deus. Porque coisas acontecem. Ah, tá vendo, Moreno? Olha só. Moreno. Mas Morena, a Tati, esses dias aconteceu algo inusitado, né? Eu falei, Morena, a Tati não está falando comigo. Acho que aconteceu alguma coisa, não sei não. E aí ele, não, Morena, ela deve estar preocupada, né? Então assim, se nós não vigiarmos o que nós olhamos, se nós não vigiarmos o que nós ouvimos, vai entrar no nosso coração e vai contaminar. E não satisfeito, essa contaminação que tenta nos destruir, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos contaminar o próximo. Nós vamos contaminar o próximo. Então aqui, assim como Jesus fez aquela ação, ali naquele momento, conversando lá com o Éden, e mostrando que através daquele barro, que ele formou lá no início, perfeito, sem mácula, com santidade, puro, era a mesma ação que ele estava colocando ali naquele homem cego, e mostrando que, olha, esse homem cego aqui, ele não tem culpa de pecado nenhum, porque ele nunca enxergou. Ele nunca olhou com um olhar de cobiça. Então não tem como ele ser culpado de nada. Mas vocês, fariseus, enxergam, mas são cegos. Cego nos olhos e cego no coração. Cego por causa do orgulho, por não querer ver de verdade o que o Senhor estava fazendo ali. Então Jesus, ele pegou, eu acho interessante, porque Jesus, ele sempre dá no meio. É um profeta que ele fazia muito isso com os fariseus, porque a ignorância, a soberba era tão alta, que Jesus não fazia conta de ser gentil com os fariseus, porque eles conheciam a verdade da letra, porém eles não praticavam na íntegra. Eles nem entravam, que nem Jesus falava, eles nem entravam no repouso de Deus, e colocavam fardos pesados sobre o povo. Então era cego conduzindo cego. Mas aqueles que eram pobres de espírito, aqueles que não tinham a maldade que esses fariseus ali representavam, de não querer aceitar o Salvador, mas ficarem arraigados numa tradição que era importante sim, não negligenciando a Bíblia. Era necessário para um tempo. A palavra do Senhor, ela tanto é de Gênesis como é de Apocalipse. Não tem como excluir nenhuma e nem outra. Porém, o que Jesus estava falando ali, olha, Moisés foi para um tempo. Agora o que está diante de você é o próprio Deus vivo que veio em carne para te salvar, para libertar. E sabe que Deus está falando conosco? Tira as amarras da tradição, querido. Porque às vezes a amarra da tradição te impede de ver isso. Esse homem que era cego de infância, ele tinha a inocência dentro dele. Ele só tinha a idade na altura, porém, na visão ele era puro. E quando ele enxergou, que ele viu aquela muvuca toda, quem estava certo, quem estava errado, mãe, pai, ele começou a ver todo mundo. Eu fico imaginando ele vendo as cores, ele vendo a mãe, que até então era só de ouvir, ali ele estava vendo com os olhos, o pai. Ele estava vendo toda a situação. E o que admirou mais ainda foi de saber que o próprio Salvador estava ali. Então, queridos, o que o Senhor está conversando conosco? Precisamos cuidar dos nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Aquilo que você vê diante dos teus olhos, muitas vezes não é a realidade de fato. Só que Satanás, ele distorce. Mas nós temos dentro de nós esse DNA de Cristo. Nós temos esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que tem dentro de nós essa genética aqui, olha, essa genética de co-herdeiros com Ele, filhos do Deus Altíssimo. Então esse DNA que foi derramado na cruz do Calvário, cada gota,
Cada gota que caiu dele é o DNA que somos nós, queridos. E não tem nada e nem ninguém que possa distorcer isso. Então, por mais que na sua jornada pessoas venham duvidar, sim, da sua transformação, porém você sabe o que te impactou no grande dia que você teve o encontro com o Mestre. Você lembra? Você lembra quando ele se encontrou com você no caminho? Você lembra, Vinícius? Eu lembro. Eu lembro. Porque a pessoa que vos fala aqui não era para estar viva. Não era para estar viva. Era para mim estar debaixo de 7 palmos. Morta a facada. Então hoje eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que eu era também esse homem cego. Cega na ignorância, cega no entendimento. Mas quando a bondade dele me alcançou, a bondade dele me regenerou, hoje eu estou aqui, assim como você está aí. Então o mundo, ele vai tentar abafar essa luz, o mundo vai tentar te cegar. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A cegueira deste mundo quer tentar nos impedir de enxergar a verdade. E você não é o que o mundo impõe sobre você. Olha para o seu irmão e fala para ele: você não é o que o mundo impõe sobre você. Porque o mundo vai impor que você tem que ter um padrão perfeito. Que você vai ter que ter um corpo X, um cabelo X, uma casa Y. O mundo vai exigir isso, mas querido, a boa notícia é que o Senhor te moldou conforme a imagem e a semelhança de quem? Do mundo? Não, dele. Então, se estamos nele e fomos formados por ele, então você é perfeito na totalidade que ele te fez. Então fala para o seu irmão: desperta. Desperta, querido. Desperta. Abre os teus olhos de verdade, para que você possa enxergar a plenitude. Porque nem tudo o que você vê é o que é. Muitas situações são como uma miragem, para tentar te cegar do propósito. Mas se mantenha, querido. Isso daqui, olha. Se mantenha na palavra. Porque a palavra do Senhor sempre vai ser a lâmpada que vai abrir os seus olhos, que vai conversar com você no íntimo, que vai dizer para você: olha, você está errada. Olha, você precisa se santificar. Você precisa estar de pé. A palavra do Senhor vai ser essa lâmpada para te confrontar. Porque eu vou dizer para você, queridos, eu até já estou terminando, o Ministério de Louvor já pode subir, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela jamais vai vir para as nossas vidas para deixar nenhum de nós na zona de conforto. Se um dia você ouvir, acorda quem estiver dormindo aí do seu lado. Queridos, isso eu falo para mim. Porque Satanás, ele sempre vai querer todos nós na zona de conforto. A palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. Porque vida sem confronto, você precisa ficar preocupado. Agora, quando a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, ela está fazendo justamente isso daí. Ela está nos moldando para sermos a imagem e semelhança do Pai. E o Pai é santo. O Pai é puro. O Pai é verdadeiro. O Pai, ele jamais vai ocultar aquilo que precisamos mudar. Então a palavra do Senhor, ela sempre vai vir para nos confrontar. Toma cuidado. Toma cuidado com os seus olhos. Toma cuidado onde você pisa. Presta atenção. Abre os seus olhos. Não deixe os seus olhos se perderem com a cobiça deste mundo. Porque tudo que tem nesse mundo vai passar. Mas as coisas de Deus, não. Então o Senhor sempre vai nos convidar a estar atentos. Para nós não perdermos o grande dia. Porque o grande dia vai vir assim, no estalar de dedos. Quem vê, quem vê, verá. E quem não vê, filho, vai ficar. Então o Senhor está falando: olha, desperta tu que dormes.
desperta. Faz assim no seu irmão, fala, desperta. Desperta. Há momentos sim de descanso, mas há um momento em que nós precisamos estar atentos. Porque o inimigo de nossas almas, ele não descansa. Ele não descansa. Quando nós estamos desapercebidos, ele está tramando todas as nossas vidas. Mas o leão da tribo de Judá te coloca de pé. Põe de pé, querido. O leão da tribo de Judá coloca você de pé. Assim como esse homem que era cego e voltou a enxergar, o Senhor está falando para nós. Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos, para que quando vier a totalidade das bênçãos do azeite, a gente não perca nada. Para que quando a gente for dar passos de fé, que até então dá nos arteiros, depois vai vir nos joelhos, nos lombos. Se é um cego, não tem como enxergar as águas. Mas quando nós estamos com os nossos olhos atentos, nós conseguimos ver a totalidade de Deus. E aí sim, profeta Marinês, aí sim nós conseguimos entrar na nova estação com plenitude. Com plenitude, porque daí você vai estar com os seus olhos abertos para não perder nada da parte de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração.